Bom, então, um tema desafiador, porque falar de diretrizes é sempre trazer algo atualizado e que é o que nós vamos fazer agora. Então, contextualizando aqui o nosso problema, a ressonância magnética é uma ferramenta diagnóstica extremamente importante, utilizada bastante na prática clínica e tem uma excelente resolução, principalmente nos tecidos moles. E uma coisa interessante na nossa problemática é que a necessidade de ressonância magnética, a gente observa que ela é muito mais elevada naqueles pacientes em que são possíveis candidatos a receber um marca-passo, como mostra aqui nesse diapositivo. Ao passo que 3 de cada 4 pacientes portadores de marca-passo, em algum momento da sua vida, podem ter a necessidade de realizar um exame de ressonância magnética. Então, é uma coisa importante a ser avaliada e estudada pela gente, porque a física da ressonância magnética envolve campos magnéticos e pulsos de radiofrequência que em algum momento podem interferir no funcionamento do marca-passo, e isso é uma coisa que a gente tem que observar e entender exatamente o porquê disso, entendendo a física da ressonância. Então, é um exame que capta a imagem através da indução de um campo magnético estático de alta intensidade no corpo. Basicamente, ele vai interferir nos movimentos spin dos íons de hidrogênio do corpo, que estão localizados principalmente nas partes moles, e nesse primeiro momento não ocorre o efeito ressonância. O efeito de ressonância vai ocorrer através de pulsos de radiofrequência soltados também simultaneamente, em que vai alterar o movimento spin dos íons de hidrogênio, consequentemente, nesse momento, fazendo o efeito de ressonância. Esse pulso é captado e colocado no software em linhas de cor de cinza, formando a imagem. O problema é que o campo magnético estático e o pulso de radiofrequência, eles podem interferir com os materiais ferromagnéticos. No caso do campo magnético, ocorre o risco de deslocar o gerador, o eletrodo, pode ocorrer ativação ou dano na chave magnética do marca-passo, pode ocorrer indução de corrente através dos cabos eletrodos, pode ocorrer reprogramação espúria, inibição do pulso elétrico, reversão para o modo assíncrono, e isso pode ser provocado tanto pelo campo magnético como pelo pulso de radiofrequência. Os pulsos de radiofrequência podem provocar aquecimento do gerador, referindo dor, rubor no local da loja. Nos eletrodos podem provocar aquecimento da ponta e gerar ablação funcional, aumentando o limiar de estimulação e também fazendo bloqueio de saída e perda da sensibilidade. Enfim, outros danos nos tecidos. Então, a interação entre o campo magnético e os pulsos de radiofrequência que provocam todos esses problemas com relação ao dispositivo cardíaco eletrônico implantado, de tal forma que as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendava em 2016, aqui nessa diretriz, a contraindicação de pacientes portadores de marca-passo e cardiodesfibriladores em realizar de rotina o exame de ressonância magnética. Entretanto, pela importância desse exame e, por vezes, a necessidade premente de fazer o exame em determinados pacientes, existem na literatura evidências que mostram o uso da ressonância magnética também em marca-passos não compatíveis, marca-passos que têm um material que, em tese, não seriam indicados para você submetê-los a um exame de ressonância. Esse trabalho publicado aqui no JACC foi um estudo feito para determinar se os pacientes com marca-passo eles poderiam ser submetidos à ressonância magnética de 5 Tesla. Um estudo de centro único, um acordo de prospectiva, em que partia do pressuposto de que existia uma contraindicação de fato para os pacientes serem submetidos a esse exame. Obviamente, foi avaliado a extrema necessidade do exame, exposto para o paciente os riscos e os benefícios, o paciente assina também um termo de consentimento livre e esclarecido,
e, obviamente, dentro de protocolos já estabelecidos de tal forma que vise a minimizar o máximo possível o risco do paciente ser submetido ao exame. Então, esse exame, por exemplo, ele incluiu 54 pacientes acompanhados na corte. Eles realizaram 62 exames nos diversos locais, exame cardíaco, vascular, coluna, abdômen, sem restrição do tipo do fabricante. Aqui, como foi um estudo de Oklahoma, obviamente só tinham próteses americanas. Entretanto, eles excluíram aí pacientes dependentes de pace. O endpoint desse estudo era avaliar as variações dos limiares pós o exame. Então, do ponto de vista de resultado, não ocorreu nenhum evento adverso. 37% dos eletrodos sofreram alterações, das quais apenas 1,9% foi digno de fazer uma correção, porém, nenhuma teve correlação com o tipo da câmara, com a localização anatômica, o tempo de implante. Ocorreram também algumas alterações eletrocardiográficas monitoradas durante o procedimento, como arritmias ventriculares, taquicardia atrial. Também foram relatados sintomas como calor, rubor no local da loja. Entretanto, esses sintomas não implicaram na interrupção do procedimento, e esse estudo concluiu que é possível, é factível, com relativa segurança, submeter pacientes portadores de marca-passo não compatível com ressonância àquela época, obviamente dentro de uma avaliação de risco-benefício e um protocolo bem estabelecido já pelo serviço. É óbvio que vários outros estudos, principalmente cortes prospectivas, né, avaliaram também outras situações, como o CDI, aqui nessa corte aqui, pacientes já dependentes de estimulação cardíaca, inclusive, né, respeitando aqui, inclusive, um limite de semanas pós-implante, e várias outras cortes aqui já bem robustas, já com 1.000 pacientes de marca-passo e 500 pacientes com CDI, essa publicação aqui mais recente. Enfim, todas essas cortes mostraram que é factível, é possível realizar ressonância magnética nuclear em pacientes não compatíveis naquela época. Entretanto, avaliando-se bem a questão do risco-benefício dentro de um protocolo estabelecido, como vamos falar mais à frente na leitura da diretriz. Afortunadamente, veio a evolução tecnológica e trouxe consigo algumas situações que visaram minimizar o efeito da ressonância magnética nos dispositivos cardíacos eletrônicos implantados, sobretudo a redução do material ferromagnético, tanto na carcaça como no eletrodo, reduzindo com isso aquelas possibilidades das forças mecânicas de torque que poderiam deslocar ou vibrar a carcaça do gerador. No eletrodo especificamente, mudança na formação e no design da ponta do eletrodo também permitiram uma redução do aquecimento e diminuindo os efeitos de geração de eletricidade, a radiofrequência, enfim, que poderiam levar à ablação funcional, perda de limiar, sensibilidade e comando. Tá? Então, também mudanças no software do gerador, inclusive já com a possibilidade de uma programação específica para um chamado modo de ressonância, que traz consigo em todos os novos aparelhos, já com essas tecnologias. De tal forma que esses materiais e componentes de design foram desenvolvidos e testados de acordo com os mais altos padrões internacionais para o uso de ressonância, e daí a gente entrou na nova era de marca-passo, intitulada de pacientes compatíveis com ressonância magnética nuclear. E na literatura existem várias evidências de trabalhos, tanto trabalhos, ensaios clínicos randomizados, também estudos experimentais em laboratórios com protótipos que avaliam uma condição similar do corpo humano, onde foram testadas várias situações diferentes no sentido de promover uma segurança nesses pacientes. Esse estudo aqui, que foi um dos primeiros, publicado em 2013, teve um publicado antes, em 2011, mas esse estudo especificamente, ele testou o gerador e eletrodos da Medtronic num campo de ressonância magnética de 1,5 Tesla,
e nesse caso aqui, sem restrições ao segmento anatômico. O objetivo exatamente foi confirmar a segurança e a eficácia desse sistema projetado para o corpo todo, para escanear o corpo todo sem restrições. Incluíam pacientes com indicação, em princípio, de estimulação dupla câmara convencional, randomizados na proporção de 2:1, no qual 177 pacientes foram submetidos a ressonância, tórax, cabeça, abdômen, vascular, e 86 pacientes não foram submetidos a exames e serviram como grupo controle. A avaliação do dispositivo se deu antes do procedimento, imediatamente. Durante o procedimento, os pacientes eram monitorados com eletrocardiograma e oxímetro de pulso, e logo após o procedimento, também os pacientes eram avaliados por telemetria, quanto os parâmetros eletroeletrônicos, e uma semana após e um mês após ao exame. O desfecho desse estudo era avaliar a segurança através livre de complicações relacionadas à ressonância e a eficácia, que seria a comparação dos limiares de estimulação entre o grupo controle e o grupo que foi submetido à ressonância magnética. Do ponto de vista de endpoint primário de segurança, foi atingido em todos os casos. Houve, no caso, aí, 5 eventos que ele chamava de observações relacionadas ao procedimento, como parestesias no local do implante em 2 pacientes, aquecimento do local do implante, rubor e dor em, respectivamente, um paciente em cada dessas situações. Do ponto de vista de endpoint de eficácia, como mostra aqui esse diapositivo, não houve diferença nenhuma praticamente, tanto no canal atrial como no canal ventricular, no referente à comparação entre os pacientes que foram submetidos à ressonância com os pacientes do grupo controle, demonstrando que o endpoint de eficácia, que era a comparação entre os 2 grupos do ponto de vista de alteração dos limiares, não houve. E, obviamente, se seguiu-se uma série de estudos com todas as empresas, utilizando tecnologias diferentes, como a Biotronic, Medtronic e a St. Jude, testando, respectivamente, os seus equipamentos, demonstrando que esses dispositivos de nova geração, intitulados como compatíveis com ressonância, são seguros também, obviamente, dentro de um protocolo específico. Então, contextualizando, agora especificamente focando no que me foi proposto para falar, que seria as novas diretrizes, eu trouxe aqui esse documento, que é da Heart Rhythm Society, publicado ano passado, que é um consenso que reza exatamente acerca desse assunto, que é a questão da ressonância magnética nuclear, e aqui não só o marcapasso compatível, como também o não compatível, atualizados agora em 2017. Então, o que é que esse documento nos ensina, que seria a proposta dessa aula? Primeira coisa, quando o paciente tem a indicação de fazer uma ressonância, que a gente sabe que o paciente que tem marcapasso 3 em cada 4, existe a possibilidade de algum momento na vida necessitar desse tipo de serviço, desse tipo de exame. O primeiro questionamento é se esse marcapasso é compatível ou não com ressonância. A gente sabe que a compatibilidade com ressonância não necessariamente significa que o sistema de eletrodo e gerador são compatíveis. Tem outros pré-requisitos, como tem que ser todos da mesma indústria, que tem que ter um período específico pós-implante. Se o paciente, mesmo que ele tenha um sistema completo da mesma empresa, respeitando o período mínimo, se ele tiver eletrodos abandonados, ele também vai para o outro lado não compatível, enfim, tem alguns critérios. Sendo considerado o paciente compatível, a outra pergunta que a gente fala é que se esse sistema está respeitando o tempo mínimo de implante preconizado pelo seu fabricante. Se não, a indicação ela é uma classe 2A, ela é razoável. É possível, é factível realizar o exame de ressonância, mesmo nos pacientes com marcapasso compatível, antes do período exigido pela empresa, porém é uma indicação classe 2A, ela é razoável. Agora, quando se respeita inclusive o tempo considerado pós-implante, aí a indicação é a indicação classe 1, tá? Entretanto, o serviço tem que ter algumas recomendações conforme a diretriz coloca. O serviço tem que ter um protocolo específico para marcapassos compatíveis com ressonância, tem que ser respeitadas as especificações técnicas do fabricante
incluindo inclusive a ativação do modo ressonância durante o exame. O paciente tem que estar monitorado com oximetria de pulso contínua. Recomenda-se a presença de pessoas habilitadas em ressuscitação cardiopulmonar durante todo o período de tempo em que o paciente está reprogramado, ou seja, que está ligado ao modo de ressonância. Tem que ter disponibilidade de pessoal com habilidade em programação do dispositivo, conforme definido pelo protocolo institucional. Aqui eu coloquei, porque nesse caso o marca-passo é compatível, o serviço tem que ter um protocolo específico. Se ele vai exigir o especialista em marca-passo na sala, no prédio ou de sobreaviso. Aí depende do protocolo do serviço. E, obviamente, manter um suporte de cardiodesfibrilador e um programador de marca-passo específico da indústria, daquele paciente, no local onde está sendo realizado esse exame. Indo para o outro lado, o paciente não compatível, as recomendações que as diretrizes dão com relação à decisão de realizar o exame levam em consideração o seguinte. Primeira pergunta, o exame é imprescindível? Porque aqui nós estamos numa condição de que o paciente que o marca-passo não é condicional. Então, a primeira coisa, o exame é imprescindível? É. Pergunta-se também, tem cabos eletrodos fraturados, ou eletrodos epicárdicos, ou eletrodos abandonados? Os estudos observacionais e algumas coortes prospectivas mostraram que essas situações, elas são piores, elas interferem mais ainda com o campo magnético e com a radiofrequência. Então, é uma situação um pouco mais complicada. E, obviamente, tem que existir na instituição um protocolo específico assinado pelo médico especialista em marca-passo e um especialista em ressonância magnética, que, inclusive, devem ser designados a participarem do exame. Então, aí existe a necessidade de ter um especialista de marca-passo durante o procedimento. Da mesma forma, também é factível ser realizado se o paciente tiver também um implante precoce. E aí, nesse caso, tem que ser ainda mais imprescindível ainda do que a situação anterior. Com relação ao manejo durante o procedimento, as diretrizes nos ensinam que o médico responsável pela ressonância tem que ser informado da condição, da não condição do marca-passo, da não compatibilidade. O paciente tem que estar monitorado com eletrocardiograma, oximetria de pulso e a monitorização e a oximetria deve ser continuada até o paciente sair da sala e ser reestabelecida a programação inicial e, obviamente, o paciente tem que estar estável. O desfibrilador com monitor, inclusive com suporte de estimulação transtorácica, devem estar também presente no local onde vai ser realizado. Digo local que eles chamam de área 4, que é uma área mais afastada da sala de ressonância, porque esses equipamentos eles podem ser tragados pela ressonância. Recomenda-se também pessoas habilitadas em ressuscitação cardiopulmonar que estejam também presentes durante o procedimento. Recomenda-se que a avaliação do dispositivo seja imediatamente antes do procedimento. O paciente deve ser monitorado também durante o procedimento. E imediatamente após o procedimento também deve ser avaliado e registrado os limiares de sensibilidade, de estimulação, as impedâncias dos cabos eletrodos, conforme um protocolo padrão do serviço. E ainda dos pacientes não compatíveis, uma coisa que tem que também ser levada em consideração é que se eles são dependentes de estimulação ou não. Quando eles são dependentes de estimulação, além de pessoas habilitadas em programar o dispositivo durante o exame, tem que ter um médico também com habilidade em passar um marca-passo provisório. Uma das coisas que pode ocorrer é perda de comando por aquecimento da ponta do eletrodo, enfim, pode ocorrer a necessidade de ter que passar um marca-passo provisório. Assim também como o médico especialista em estimulação cardíaca eletrônica deve estar presente no local do exame. Inclusive direcionar a programação. Nesses casos, em pacientes dependentes, a programação deve ser assíncrona e com desativação dos recursos avançados ou adaptativos.
e manter uma frequência cardíaca, uma frequência de estimulação elevada, para evitar competição com ritmos próprios, caso, por exemplo, venha acontecer taquicardias durante o exame. Quando o paciente não é dependente de estimulação cardíaca, também há a necessidade de pessoas habilitadas que estejam presentes durante o exame, tá? E o médico especialista para direcionar também a programação. E é razoável programar, nesse caso, de pacientes que que não sejam dependentes, você pode programar no modo no pace ou então no modo inibido, com, obviamente, desativação dos recursos avançados e adaptativos. No caso de pacientes com terapia de ressincronização cardíaca, você pode programar um modo assíncrono para preservar a estimulação ventricular e também com desativação dos recursos avançados ou adaptativos, com uma frequência de estimulação elevada, de tal forma que se evite a competição com o ritmo intrínseco do paciente. Nos casos de pacientes portadores de CTI, além das medidas anteriores, independente dele ser dependente de estimulação ou não, deve ser desativada a detecção das terapias, as terapias e a detecção das terapias. E finalizando, em todos os casos é razoável e as diretrizes orientam que o marca-passo, o dispositivo cardíaco, seja interrogado novamente dentro de uma semana após o exame para avaliar se houve aumento de limiar de estimulação superior a 1 volt, redução da amplitude da onda B ou R maior do que 50%, alterações da impedância do eletrodo de estimulação maior do que 50%, maior do que 50 ohms, e do eletrodo de choque se houve alteração maior do que 5 ohms. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês e obrigado mais uma vez pela oportunidade.